Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um Caos de Mestre Rodrigo. Hoje vou contar as histórias mais assombrosas. Aquela que faz o cabra se arrepiar todinho. A lua cheia traz o lobisomem de Massal. Eu ouço seus uivos na floresta. Devia ser mais ou menos ali umas 2 da manhã. Na hora da madrugada costuma se avistar assombração. Elas podem estar por aí, nas sombras. A estradinha de barro que cortava o engenho Massal seguia muda, só riscada. Cheiro doce e velho misturado com de coisa ruim que ninguém sabia explicar. Pés errando o rumo, voltava da festa do maracatu de tia Sebastiana, onde tinha bebido mais do que devia. Dançado até o corpo pedir arrego. Nunca fora cabra de se soltar em alegria. Mas naquela noite o sangue estava quente e a cabeça leve. Para completar, ainda tinha-se pros lados de uma mulata dessas que prende o olho da gente. Gente faz o juiz dar um nó. Se não fosse a cachaça, nem conversa. Tinha puxado, pois Manezinho era homem fechado, sério como pedra, acostumado a... Isso desde cedo, que alegria demais. Afrouxa o respeito. Mas naquela noite a... Branquinha passou da conta, bebeu cachaça até não querer mais. E assim ele seguia quando deu passagem pelas terras do sítio do seu Totonho. Foi aí que sentiu. O ar mudou. Não foi coisa de repente. Primeiro veio um peso e até o farfalhar da cana pareceu se esconder. O coração está batendo no compasso errado. Manezinho parou, respirou fundo e... Foi quando deu de cara com aquele cachorrão preto dos infernos. Era um bicho enorme que ele nunca tinha visto. Um bafo quente que cheirava a enxofre. Manezinho tentou entender de onde aquilo... Eu preciso entender o que aquela criatura tinha feito. A dor era muito grande. Aquela dor. O bicho de repente sumiu quando ele abriu o olho. Aquilo ele sabia muito bem o que era um lobisomem. Mas não tinha ferida, não tinha nada ali. Nem marca, nem arranhão e nem sinal. Começou a se perguntar se aquilo tinha sido mesmo coisa real ou obra da cachaça. Mas a dor não deixava dúvida. Doía demais para ser imaginação. O passo no rumo de sua casa. A semana entrou de novo, como sempre entra sempre. Peço licença, trazendo junto o peso do serviço e o rangido da engrenagem. Engenho Massal. Era tempo de aperreio, mês de butada, quando tudo precisava. O tempo ajudou. A tal mordida sem marca que, vez ou outra ainda, aquela lembrança má, feita uma vez, foi ficando fraca, distante. Até que sumiu. Manezinho respirou aliviado e convenceu de vez que aquela visão do cachorrão dos diabos de olhos de brasa não passava de uma ilusão da cachaça, mistura da madrugada com juízo frouxo, pelo álcool. Mas o mal, quando vem, não costuma avisar. 15 dias depois do ocorrido, quando ele nem mesmo mais se lembrava daquele encontro, sem mais nem menos, o feitor do engenho Massal caiu de cama. Primeiro veio um calor estranho no corpo, depois a febre subiu, feito fogo e palha seca. Vieram os vômitos. Fala diarreia braba dessas que dobra um homem forte no meio. O corpo, que sempre fora rígido, começou a falhar feito máquina velha, mesmo ele tendo acabado de passar da casa dos 30. Morando sozinho, o Manezinho teve escolha. Seu Francisco! Foi preciso chamar o pai, seu Francisco. Homem vivia de olho sério para... Em seu socorro. O homem deixou seus afazeres e veio em socorro do filho, o velho. Quase não reconheci ele, a pele pálida. Sua pele tinha virado um branco pálido, quase cinzento, como se o sangue estivesse se escondendo por dentro. Seu Francisco tentou de tudo que conhecia, fez beberagem. A garrafada foi encomendada. Rezei uma oração forte aprendida com os antigos, mas tem que usar com fé. Nada dava jeito. A febre não cedia, o corpo só fazia enfraquecer. A cada noite, Manezinho parecia menor dentro da própria cama. Som como se algo tivesse. Foi aí que o velho começou a desconfiar. Aquilo chupando as forças aos poucos. A doença comum, tinha jeito de coisa mandada, obra de bruxaria dessas, que vem de canto escuro e se agarra na carne do vivente, pressionado pelo olhar. Manezinho criou coragem, então contou. Falou da madrugada e da estrada. Perto do sítio de seu Totonho tem um cachorrão preto de olhos de fogo. Ele é perigoso, sai de noite para caçar. Surgiu do nada e me mordeu. Sumiu do mesmo jeito que veio. Seu Francisco empalideceu muito mais que Manezinho. Meu filho, por que você não falou comigo antes? Não se trata com reza pouca, não. Isso requer outros meios.
Começou a romaria. Seu Francisco chamou toda a benzedeira e rezadeira da região. Uma por uma, vieram mulheres de rosário na mão, homens de palavra antiga nas... Mas nenhum deu jeito. Algumas saíam caladas, outras diziam que ali tinha coisa que não queria largar. Até um padre do Cabo de Santo Agostinho foi chamado homem respeitado. Rezei, benzi e joguei água benta. Estou acostumado a enfrentar o sofrimento alheio. Mas também não conseguiu nada. A doença não arredava o pé. Noite após noite, eu não tenho muito tempo. Sinto a fraqueza crescendo. Algo está me consumindo. Puxado para um lugar de onde não tem volta. Assim disse Manezinho. O pai já não sabia mais o que fazer para ver o filho melhorar. Tinha gastado o que tinha e o que não tinha para... Ajeitou naquele mal do filho. Vinham ali consumido, fraco, como pavio molhado. Dinheiro já não havia mais para... Chama o doutor da cidade grande, desses que cobra caro e fala difícil. Restava pouco tempo. O que o povo do mato sempre recorre quando tudo falha, o saber antigo. E foi assim que Dona Joana deu entrada na casa, preta velha, catimbozeira de mão, por um amigo de Rio Formoso, homem que jurava ter visto ela resolver até as coisas mais difíceis. Assim que botou os olhos em Manezinho, Dona Joana estacou, arrepiou dos pés à cabeça, como se um vento gelado tivesse passado por ela. Esse rapaz está mal encantado, tá com coisa pegada no corpo. Ela. Seu Francisco engoliu em seco. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a velha acendeu um cachimbo. Puxou uma baforada grossa e começou a falar numa língua que ninguém entendia. Arucato menai volucetai. Ser desse mundo. A fumaça se espalhava por todo o quarto, pesada, cheirando a mato queimado. Então Dona Joana começou a dançar ao redor da cama do moribundo. Aços, ventos marcados, rodando feito caracol. Seu filho vai correr bicho de fado. Tá virando lobisomem. Disse ela com uma voz diferente e grossa, como se não fosse dela. Seu Francisco se arrepiou e sentiu o chão fugir dos pés. A senhora não pode fazer algo? Ajude! Implorou ele quase de joelhos. Eu posso sim, vou libertar ele desse fado, mas o preço é alto, respondeu ela. Seu Francisco prometeu que assim que pudesse lhe pagaria. Então Dona Joana começou a reza, murmurava palavras antigas enquanto soprava a fumaça do cachimbo por cima de Manezinho, cobrindo-lhe o rosto, o peito e os braços. A fumaça parecia se agarrar. Ele vai ficar bom e vou ficar no aguardo para que você me pague o combinado, disse a velha. Uma beberagem de sal e pimenta junto com cachaça para ser tomada todo domingo e terça antes da meia-noite. Foi recomendado por ela, que seu Francisco desse ao filho. E depois de dar essa beberagem, ele ainda tinha que rezar 7 Ave-Maria. Seu Francisco fez tudo como recomendado e de fato o rapaz melhorou. A febre baixou, o corpo ganhou cor. O olhar voltou a ter vida. O pai começou a acreditar que o pior já tinha passado. Mas o fado não se desfaz assim fácil. E foi numa noite de quinta-feira, já passado da meia-noite, seu Francisco. Francisco tinha saído para fumar um cachimbo tentando espantar o sono. Quando voltou, deu de cara com aquele cachorrão preto de olhos de fogo, exatamente como o Manezinho havia descrito. É, o desgraçado, pensou o velho com a mão tremenda. Não pensou 2 vezes e correu em busca de sua espingarda que tinha dado ao filho como presente. Disparou no peito do bicho. O tiro ecoou pela casa. O lobisomem soltou um urro diabólico e caiu de focinho no chão. A vida é feita de debates, meu filho. Mas quando seu Francisco correu de volta ao quarto, tudo mudou. Voltei para ver como o filho estava, a cama estava vazia. O coração dele disparou, o peito doendo, a cabeça rodando. Um medo maior que tudo tomou conta da sua mente. E então, cambaleando, foi até a sala onde tinha tirado naquela besta fera. E foi. Vi Manezinho arriado no chão, já sem vida. Naquele instante eu entendi tudo. O tiro que tinha dado naquele bicho tinha matado seu filho. E esse foi o fim. O lobisomem morreu na mesma noite. Que nasceu sem correr seus 7 caminhos, sem cumprir fato. É um caos triste e pesado que até hoje o povo lembra por aquela banda. O pai que matou o lobisomem, que era o próprio filho. E essa foi a história, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. A todos, uma boa noite.